Bem, graças a Deus por estarmos aqui nesta ocasião para estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim já é uma satisfação imensa estar aqui falando com vocês presentes e com aqueles que vão nos ouvir com a gravação através do YouTube. Que o Deus eterno de Israel continue nos abençoando grandemente aqui e aqueles que futuramente vão estar nos assistindo através do nosso canal no YouTube. Que o Deus Todo-Poderoso continue nos abençoando grandemente. Quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no Evangelho segundo São João, no capítulo 6, de versículos 66 até o 71, onde nós encontramos aqui um diálogo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com os seus discípulos. E diz assim, Evangelho segundo São João, no capítulo 6, de versículos 66 até o 71. E diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Amém? Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe grandemente aqui nesta atividade, até aqui a leitura das Escrituras Sagradas. Então, antes de nós entrarmos literalmente a exposição deste texto aqui, eu gostaria de falar um pouco a respeito deste livro, deste Evangelho de João aqui, por que ele foi escrito, quando ele foi escrito e por qual motivo ele foi escrito. Então o autor nós o conhecemos aí como João, o discípulo amado, aquele que se reclinava nos ombros de Jesus ali nas ceias, aquele que era muito ali próximo de Jesus. E ele, por volta ali da década de 90, depois de Cristo, ele começa a produzir este evangelho com um intuito ali de evangelizar cristãos novos convertidos e não cristãos também, para que futuramente se tornassem cristãos também. Então, ele fez um breve relato aqui dos fatos ocorridos na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fatos que foram milagrosos, fatos ali onde nós encontramos enfrentamentos aí do nosso Senhor, abandonos e também traições na vida do Mestre. Porque muitas pessoas o acompanharam ali no início de seu ministério, uma multidão imensa, por causa ali da multiplicação dos pães e dos peixes, e logo foram levantados ali 70 ministros, 70 discípulos para pregarem o Evangelho. Só que Jesus, a partir de um tempo, ele começou ali a pregar um Evangelho que para eles era, no entanto, duro. E ali, D.A. Carson, ao comentar a respeito disso no seu comentário a respeito do Evangelho de João, ele começa a nos dizer que essa palavra duro aí, que foi traduzido aí como duro, no grego ela bem mais faz referência a algo nesse sentido, que não era duro de ser entendida, é que essas palavras de Jesus aí eram impossíveis de ser compreendidas diante deles. Então, Jesus ele começou a pregar ali, todos nós sabemos, no território de Israel. E nós encontramos aqui nessa passagem um diálogo de Jesus, como eu disse, com os seus discípulos aí mais chegados. E por que com os seus discípulos mais chegados? Porque nesse momento, 58 discípulos já haviam ido embora, juntamente com a multidão. E o que havia acontecido aqui no contexto desse sermão aqui que Jesus pregou anteriormente? Então ele havia pregado palavras ali
que eu disse para vocês que eram um tanto duras, que eram um tanto aí pesadas para eles. E isso nós encontramos eles falando aí no versículo 60 aqui, ó, que não foi um verso que nós não lemos, ó. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvi-lo? E nós, ao encontrarmos aqui a respeito disto, o que ele estava falando ali? As palavras que ele estava trazendo, a dureza ali que ele estava trazendo era o seguinte: ele disse anteriormente que quem não comesse a sua carne e não bebesse o seu sangue não teria parte com ele, demonstrando que ele era a única verdade, a única vida. Que aqueles que não estivessem ouvindo a Jesus e não estivessem seguindo a Jesus não teriam parte na vida eterna, porque ele era a própria vida eterna. Então vamos seguindo aqui em nossa exposição. Então, esse sermão aos olhos da multidão foi muito duro. E eu disse aí para vocês o porquê era duro. Porque não é que eles não conseguiam entender, é que eles não conseguiam engolir. Essas palavras não eram doces, não eram palatáveis ali para eles. E a única coisa que esses homens aí e mulheres que estavam seguindo a Jesus queriam era apenas os milagres aí terrenos de multiplicação de pães e de peixes. Quando Jesus começou a falar de um alimento mais sólido, de um alimento espiritual, ali já não fazia sentido para eles mais, porque eles queriam apenas alimento físico. Eles não queriam alimento espiritual. E dessa forma, aos olhos da multidão, foi muito duro, pois causou uma grande debandada aí. E o que eu quero dizer com isso? Muitos se esparramaram, muitos foram embora e se desanimaram aí com as palavras de Jesus ao dizer que quem não comesse a sua carne e não bebesse seu sangue não teria vida e nem parte com ele. E com razão aqui no verso 66, João ele declara, ó, à vista disso muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. O abandonaram no sentido de que não queriam ter nenhum tipo de ligação com Jesus, porque, como eu disse para vocês, eles achavam que o discurso do mestre era um discurso louco e difícil de ser engolido. Então, ele registra que muitos discípulos o abandonaram e não queriam nenhuma espécie de ligação com o mestre. Não queriam que os judeus ali, os fariseus e saduceus, os vissem seguindo aquele homem de Nazaré, porque na concepção deles ele havia enlouquecido. Então, eles achavam que o seu discurso era louco, e eles não conseguiram entender, porque eles não olharam com os olhos do entendimento, com os olhos da fé. Eles olharam com os olhos carnais ali e não procuraram saber o que Jesus estava querendo dizer quando diz: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem parte comigo. Então, se eles houvessem olhado com os olhos da fé, eles iriam entender, pois a fé é o que leva ao conhecimento. A única coisa que faz sentido para nós no estudo da palavra é a fé. Então, se esses homens não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo, eles tinham que fazer assim como os outros discípulos. Mestre, explica-nos a parábola, porque nós não estamos conseguindo entender. E desta forma, se fossem verdadeiros discípulos, eles permaneceriam na palavra. Mas como não permaneceram, esses 58 aí e a multidão, eles não eram verdadeiros discípulos de Cristo, porque a palavra não permaneceu neles. Veja o que ele diz aqui, o próprio Senhor Jesus, em João 8,31. Deixe-me ver se é isso. Ele diz assim, ó: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então era necessário permanecer na palavra. E quando esses homens e mulheres aí abandonaram a Jesus, caíram em debandada, se esparramaram pelo mundo e não quiseram mais contato com Jesus, demonstraram que eles não eram verdadeiros discípulos de Cristo. E no verso 67, veja que nós encontramos aqui, ó. Então perguntou Jesus aos 12
Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Porque eles haviam ouvido aqueles homens dizerem lá, dura esse discurso, quem pode escutá-lo? Então Jesus se depara aqui, se para e olha para eles, e desta forma o Senhor se dirige aos 12 e faz uma pergunta que talvez eles não estavam esperando. Uma pergunta ali que os confronta e os coloca em xeque. E pergunta, vocês também querem ir embora? Vocês estão achando que o meu discurso é muito duro de engolir? As palavras que eu estou falando são pesadas? Vocês querem ir também? Mas não é que Jesus precisasse de uma resposta deles. Não. Quem precisava articular uma resposta eram os 12. E desta forma ali eles iriam definir se eles eram verdadeiramente discípulos de Jesus. E então não é porque ele necessitava ouvir uma resposta, mas porque os discípulos tinham que definir a sua posição e assim articular uma resposta. Ou eles iam embora ou eles criam em Jesus. E nós seguimos aqui nos versos 68 e 69, Pedro ele toma a palavra em nome dos 10 e diz assim, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então Pedro ele toma a palavra aí novamente e ele diz, então nós encontramos Simão Pedro mais uma vez se levantando e mais uma vez em nome dos 10 tomando a palavra. E por que eu digo em nome dos 10? Porque Pedro e os outros 10 eles andavam ali em comum acordo, todos pensavam a mesma coisa, exceto Judas, porque Judas estava já ungido com o espírito do adversário, do Satanás. Então, eu digo em nome dos 10, pois Pedro e os outros andavam em pleno acordo, exceto Judas, que andava segundo as suas próprias ideias, segundo os pensamentos aí do seu coração. Ele não andava segundo o ensino de Jesus. Então ele andava segundo suas próprias ideias, a sua própria mente dirigida pelo diabo, dirigida por Satanás. E é por isso que Jesus mais à frente diz que um deles é diabo. É diabo no sentido de que é um adversário, é alguém que está aqui para difamar, alguém que está aqui para contradizer. É o significado da palavra diabolos em grego, adversário, alguém que é contradizente, acusador. Isso significa diabolos. Então, Simão Pedro ele responde o seguinte, para onde que eu vou, Senhor? É só o Senhor que tem palavras de vida eterna. E aqui ele já faz o uso do que Jesus já havia ensinado um pouco mais atrás no seu sermão. Sermão esse que para muitos era duro, para Pedro foi doce. E ele entendeu o que Jesus estava falando. Mas não por seus méritos, não porque ele era bom ou porque ele era melhor do que os outros, mas porque Jesus o havia escolhido, o havia chamado pelo seu próprio nome. Então, ele vai e diz, para onde que eu vou, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. E no verso 63, como eu disse, Jesus havia dito, minhas palavras são espírito e são vida. Então o que Jesus estava falando era que aqueles que se alimentassem de sua palavra e vivessem a sua palavra, viveriam a vida eterna. Teriam a vida eterna porque estariam crendo em sua palavra. Então ele diz que só Jesus era quem tinha as palavras de vida eterna e relata que eles tinham fé ao dizer que haviam crido que ele era o Santo de Deus. Só que essas palavras aí de Pedro talvez poderiam parecer um tanto negativas e parecia que ele estava insinuando que ele e os 12 eram mais iluminados e melhores do que aqueles 58 que haviam ido embora e mais a multidão. E Jesus no verso 70, ele diz algo aqui, ele diz assim, replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Então o que Jesus queria dizer quando ele fala aí que não vos escolhi eu em número de 12, quando Jesus ele fala que escolheu os 12, essa escolha aqui, meus irmãos, nós não devemos entender que é aquela escolha eficaz de Deus, a eleição divina,
esse chamado eficaz aí, mas uma escolha que determinava que esses 12 aí que foram escolhidos aí eram distintos dos outros 58 e por isso foram chamados apóstolos. Então, quando Jesus fala dessa escolha aqui, ele não fala de predestinação. Ele está falando que ele escolheu esse número de 12 à parte dos 58. Então essa escolha refere-se apenas aí ao ministério, o ofício apostólico. Porque se fosse predestinação, meus irmãos, de modo algum Judas iria negar a Cristo e iria entregá-lo. Se fosse essa eleição divina aí, essa vocação eficaz. Se fosse a vocação eficaz, seria impossível Judas traí-lo. Então, desta forma, ele no próximo verso, ele vai declarar que essas palavras de Jesus aí, referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então, nós encontramos aí Pedro dando esse testemunho e demonstrando que ele de fato era um filho de Deus, porque havia crido nas palavras aí do Mestre. E voltando ao verso 67, desta forma, como eu disse, o Senhor se dirige a eles e faz uma pergunta inesperada: vocês querem ir embora também? Querem seguir com a multidão? Querem seguir com os 58? Então ele se inclina e diz: vocês também estão achando o meu discurso muito duro, muito difícil de engolir, muito difícil de aceitar? Então não é que ele necessitava aí de uma resposta, mas como eu disse, ele necessitava que Pedro e os 11 articulassem uma resposta e assim definissem o que de fato eles eram. Então nós encontramos aí o Pedro se levantando e dando esse testemunho e demonstrando quem de fato ele era. Então, como eu disse, ele diz que só Jesus era quem tinha as palavras de vida eterna e relata que eles tinham fé ao dizer que haviam crido. E essa fé havia produzido neles o conhecimento. E desta forma, eles entendiam que fora de Cristo não havia vida eterna. A vida eterna só encontrariam em Jesus Cristo e fora dele só morte eterna. Como eu disse, talvez o discurso de Pedro soasse um pouco negativo ali, como se parecesse que ele e os 10 ali fossem melhores e mais iluminados do que os outros que haviam ido embora, e por isso Jesus disse que quem chamou eles foi ele. Não foram eles que escolheram seguir a Jesus. E como eu expliquei, essa escolha não referia-se à predestinação, mas simplesmente ao ofício apostólico ali, que esses 12 haviam sido chamados à parte dos 58. Então, Cristo ele informa que o motivo deles estarem crendo e seguindo a Cristo não era mérito deles, mas o fato de Jesus ter chamado eles. E na sequência ele declara que haveriam de vir ainda mais escândalos. E ele diz: vocês acham que o meu discurso foi escandaloso, o meu discurso botou muita gente para fora? Saiba que no meio de vocês está um que é diabo, que é um adversário, que é alguém que é contra nós e que por fim ele irá me trair. E no verso aí 71 é revelado para nós que Jesus, quando falou desse diabo entre eles ali, se referia a Judas Iscariotes. E com isso eu já posso concluir aí com algumas aplicações ao nosso texto. A primeira diz o seguinte, que muitas vezes, meus irmãos, nós temos a necessidade de nos questionar para que assim nós possamos nos posicionar e saber qual de fato é a nossa decisão. A nossa decisão vai ser a mesma dos 58 ou da multidão? Ou a nossa decisão vai ser a decisão dos 11 ali, que mesmo diante de um discurso tão duro, mesmo não entendendo completamente o que Jesus queria dizer, eles ficaram firmes e partiram seguindo o Senhor. Então, muitas vezes a necessidade de nos questionarmos para assim
nós nos posicionarmos e articularmos a nossa resposta, se ficamos ou se seguimos adiante. A segunda aplicação diz o seguinte, que religiosidade, o fato da pessoa estar indo para uma igreja todos os dias que há reunião, estar ouvindo todos os sermões que são pregados, isso não quer dizer que aquela pessoa é eleita. Porque como nós vimos aí, os 58, além de ouvir todos os sermões praticamente que Jesus havia pregado, eles pregaram a palavra, saíram ali junto com os 12, pregando e levando o evangelho da graça, juntamente com aquela multidão também que espalhava. Eles eram de fato religiosos, mas a religião deles não os fez de fato eleitos. Então, religiosidade não é marca de eleição. O fato de alguém frequentar uma igreja não significa que ela está salva e tampouco regenerada. O que vai demonstrar que a pessoa de fato foi salva e regenerada é a sua permanência na palavra. E o fato de ser chamado discípulo, isso não quer dizer que de fato essa pessoa é cristã. O que vai definir que essa pessoa é um verdadeiro discípulo é a sua permanência com a palavra. Se ela não permanecer com a palavra, ela vai ser identificada como um falso discípulo de Cristo, como os 58, como a multidão e como Judas. Terceiro ponto de aplicação. Ainda que toda a sua família te abandone, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos mais chegados, nós devemos permanecer servindo a Cristo, porque nós fomos chamados a negar tudo para segui-lo. Então, só o fato de saber que Cristo, Ele é capaz de perdoar todos os erros do nosso coração pecaminoso, já nos dá segurança e ânimo para segui-lo. E a última aplicação aqui que eu quero trazer aqui para vocês, diz assim, um verdadeiro pastor que de fato ele é submisso à palavra, ele não negocia com a verdade. E desta forma, assim como o seu mestre, ele sempre vai pregar aquilo que é coerente com as Escrituras. Então, desta forma, meus irmãos, não espere que eu pregue coisas que afaguem o ego das pessoas, que eu trabalhe com adulação e com bajulação, porque eu jamais irei fazer isso. Eu vou pregar apenas aquilo que diz as Escrituras, aquilo que é coerente com a verdade genuína. E algo rápido que eu quero trazer para vocês aqui, outro ensino que nós vemos aí, meus irmãos, que muitas vezes esses ministros que são aí cheios de erros, que são ímpios, eles são mais fáceis para ser usados pelo diabo, porque eles de fato são corruptos e são enganadores. Desta forma, tome cuidado com quem você está se reunindo, com quem você está ouvindo, para quem você está voltando a sua atenção e devoção. Porque nem todos aqueles que se dizem pastores, de fato, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Assim como os 58, que aparentemente pareciam muito piedosos ali, no devido tempo, eles deram o fruto do que realmente eles eram. Eles eram falsos e não eram verdadeiros seguidores de Cristo. E para culminar, um dos mais chegados ali, que era Judas, ele era o diabo. Era um traidor que estaria ali para ser um acusador. Então, dessa forma, tome cuidado a quem você dá ouvidos, porque nem todos aqueles que se dizem pastores e ministros da palavra são verdadeiros líderes aí que são ungidos com o Espírito Santo de Deus. Que o Eterno nos abençoe grandemente.